Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Assé. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo, dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Essa oitava de Natal que nós estamos vivendo é um tempo onde a vida na igreja, na liturgia, é voltada com os encontros das pessoas com aquele menino, né, que está aqui na nossa frente, aqui no altar, que tem a imagem dele, simbolizando ele quando era pequeno. Porque o Verbo divino se encarnou e habitou entre nós. Então, os pastores foram lá e se encontraram com o menino. Eles viram Jesus na manjedoura e do lado, um de um lado, outro do outro, estava Jesus e estava também Maria. Hoje no Evangelho, que é uma continuação, na verdade, da leitura que seria no sábado passado, mas como no sábado passado foi o martírio dos santos inocentes, então a leitura foi trocada. Mas é uma continuação. O que foi que aconteceu? Depois que Jesus nasceu, teve os 8 dias que ele ficou lá com Maria e José para que se completasse aquilo que se dizia no Antigo Testamento, que precisava passar por aquele tempo de purificação. E depois ele é levado ao templo para ser apresentado ao Senhor. Jesus não precisava disso, mas para se cumprir a lei, foi preciso que isso acontecesse. Então, José e Maria vão levando Jesus ali dentro do templo. Mas só que lá no templo não estava só Jesus, não estava só Maria e José, que estava indo ao encontro para fazer a apresentação. Tinha outras mulheres, outros casais, outras famílias que estavam indo. E lá eles se deparam com um homem chamado Simeão. Imagina, né? Vem lá, Maria com Jesus nos braços, José do lado, as pombas para serem oferecidas como purificação. E Simeão, que já levava muito tempo aguardando por esse momento, ele conseguiu identificar que aquele menino era o esperado de Israel. Aí, depois que ele vê, ele coloca o menino nos braços, ele diz: agora o vosso servo pode morrer, pode ir em paz, porque eu vi a salvação está nesse menino. Quando acaba essa narrativa, aí entra essa mulher, essa profetisa também, 84 anos, tinha sido casada, 7 anos de casamento,
o marido morreu, viúva, e estava lá no templo também esperando. E aqui entra o detalhe. Essa mulher, ela vivia no templo esperando a salvação, a libertação do povo de Israel. E como é que ela esperava essa libertação? Aqui está dizendo que ela passava os dias servindo a Deus, noite e dia, com jejuns e orações. A vida dela agora, depois que o marido morre, ela não tem outra coisa a fazer senão isso. Servir a Deus, viver para Deus, com jejuns e oração. E ela também teve a graça de ver naquele menino que estava nos braços de Maria e de José, o Salvador do mundo. A libertação de Israel está ali naqueles braços daquela mãe. E aqui diz que ela não cessava de falar isso para os outros. Eu vi a salvação. Eu vi o nosso libertador. Eu vi aquele que veio nos libertar da ação do demônio que nos mantinha cativo, escravo deles. Eu vi a salvação. Está ali naquele menino. Aquele menino é o Salvador do mundo. Mas o que eu queria deixar para nós no dia de hoje como meditação para nós diante desse fato é simplesmente isso. Você realmente tem vida de oração? Eu não estou perguntando se você participa de grupo de oração. E eu nem estou perguntando se você vai na missa. Porque provavelmente, é impossível um cristão não participar da missa. Eu estou perguntando se você tem vida de oração. Eu estou perguntando também se você jejua. Porque, infelizmente, os cristãos de hoje parece que eles não entenderam o que é a vida de oração e muito menos o que é o jejum. Porque você encontra pessoas que elas vão na igreja, elas participam da missa, elas vão no grupo de oração, elas participam de momentos de oração com outras pessoas, mas elas não rezam. Rezar, que eu estou dizendo, é aquele momento só. Aquela chamada oração pessoal, aquela oração sua, aquele momento reservado que você tem no dia a dia, todos os dias naquele horário, como dizia antigamente aquele desenho, quando eu assistia do Batman, no mesmo bate-canal e na mesma bate-hora. Quer dizer, todos os dias tinha esse filme, então, até amanhã, na mesma bate-hora e no mesmo bate-canal. Para dizer, amanhã nesse horário e nesse canal, olha, nesse horário e nesse canal vai ter o filme. É só você se preparar para lá. Então, esse momento seu, reservado, de todos os dias, naquele horário, naquele momento, você está lá diante de Deus. Você e ele e você. Então você encontra os cristãos de hoje que vivem o tempo todo pedindo para os outros rezarem por ele. Reza por mim. Ou chama, e tem aqueles que são, entre aspas, os chamados rezadores. Então esses rezadores, eles estão ali à disposição daqueles que não rezam, que querem só receber a oração. Então vai lá, você reza por mim, rezo. Aí o cara vai lá na agenda e diz, amanhã às 8 horas você pode vir embora. Aí o cara vai lá, o cara reza, tira a palavra, e a pessoa sai alegre, sai feliz. Mas só que essa pessoa, ela não reza. Ela vive em busca de soluções dos problemas dela, através de orações de
outros, mas elas não têm tempo, não. Elas têm tempo para ficar passando o dedinho no celular o tempo todo, ela tem tempo para fazer selfie, ela tem tempo para ficar olhando a vida do outro nos Facebooks, ela tem tempo para tudo, ela tem tempo para filme, ela tem tudo. Até tempo para pecar ela tem. Até o momento de pecar tem. Tem aqueles que têm os horários marcados de pecar. Mas esse horário com Deus. Na medida que eu estou falando, se pergunte. Qual é o horário que você para rezar? Hoje, na segunda-feira, foi às 3h. Amanhã, na terça, pode ser que seja às 9h. Na quarta, vai ser às 5h. E na quinta, não tem horário. Vive de acordo com as situações. Porque o primeiro mandamento diz assim, olha, amar a Deus sobre todas as coisas. Então, Deus deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Não, Deus está em último lugar. Eu vou trabalhar, eu vou fazer isso, eu faço aquilo e tal, tal. Aí, quando sobra um tempo dentro de todo esse emaranhado da minha vida, aí eu vou rezar. E muitos já vão rezar cansado, com sono. E tem uma coisa, eu não estou falando aqui de oração para ficar pedindo a Deus isso e pedindo a Deus aquilo e precisa resolver esse problema meu. Não, eu estou falando daquele momento sublime, aonde você para tudo para estar com aquele que você ama. Aquele que a tua alma necessita estar. Eu não estou falando daquela adoração que o sacerdote sai, né? Aí todo mundo fica lá levantando as fotos e aquela coisa toda, e quer tocar em Jesus e aquelas emoções todas. Eu não estou falando dessa adoração, eu estou falando daquela adoração sua. Que você vai lá na igreja, quer o Santíssimo esteja exposto ou não. E você entra. E se ajoelha diante de Deus e fica ali, olhando para Ele e Ele olhando para você. E você fica ali quietinho. Com Ele. Ou aqueles que não tem a graça de ter uma igreja perto, por isso não tem como ir numa capela, numa igreja, mas você tem lá reservado no seu quarto. Você tem aquele oratório lá, né? Você tem o crucificado lá, você tem a Nossa Senhora ali, e você entra no quarto, como Jesus disse, né? Entra no quarto e vai lá e fala e fica com o Pai que está escondido lá. Aí você tranca a porta e ali você fica com Ele e Ele com você. É isso que eu estou falando para você. Você tem esse tempo? Você tem a sua agenda? Porque você já viu que as pessoas têm agenda, né? A agenda do trabalho, a agenda do horário que vai ter aquela reunião. Já tem na cabeça, na agenda da sua cabeça, o horário de você tomar banho, o horário de você tomar o café da manhã, o horário de você almoçar, o horário de você jantar, tudo assim, tudo programado. Mas você tem aquele horário que a pessoa diz assim, olha, João, vocês viram o João? A que horas são? São 9h. Ele está rezando agora. É esse horário que eu estou falando. Que as pessoas sabem que naquele momento você está rezando. Não é que você está fazendo isso para se apresentar, não. É que já virou um costume na sua vida. É natural. Quando chega
É natural como respirar. Estou respirando aqui, olha, e nem estou pensando que estou respirando, porque é tão natural. Então é tão natural quando chega aquele momento, você não precisa nem colocar no celular, né? Antigamente era no relógio, mas no celular, o alarme para dizer assim, para lembrar você. Não precisa de alarme. Porque a tua vida com Deus, ela já é aquela vida que não precisa de alarme, não. O alarme do coração, o alarme do cérebro, ele já diz, está na hora. E você deixa tudo para ir ao encontro do seu amado. Daquele que deixou o céu para vir te salvar. Como é, meus irmãos, que nós vamos ser santos se nós não rezamos? Não tem como ser santo sem vida de oração. Você pode ver, quando tem a canonização de algum santo, fala-se das obras dele, mas você vê lá, ele rezava, levava horas, tinha tempo, e era assim. Não é essa oração da correria, né? Porque, pelo fato das pessoas não ter tempo para rezar, então elas ficam rezando na correria, com o texto na mão, para lá e para cá, para bom dia, boa tarde, como é que você está? E Ave Maria cheia de graça. Não, só que você não reza. Como é que você reza assim? Você está apenas com desencargo de consciência para dizer que você rezou. Mas a intimidade, ela se dá na intimidade. Você sabe o que é a intimidade? É aquele momento seu, reservado. É aquele momento chique. Diz que um dia, não sei se foi com a Madre Teresa de Calcutá, ou foi um outro santo, que ela estava lá na capela rezando, adorando Jesus. Aí uma irmã chega, bate lá. Irmã, tem uma pessoa aí que está querendo falar com a senhora. É para resolver algum problema aqui da comunidade. Diga para ele que eu estou resolvendo aqui agora. Depois eu vou lá. E teve um outro também que foi incomodado. Ele disse assim, olha, Senhor, falando para aquela pessoa que estava rezando, né? Olha, o rei chegou aí e quer falar com você. Diga para o rei que eu estou diante da divina majestade. Depois eu vou lá conversar com o rei. Está vendo a compreensão que a pessoa tem? Que Deus está realmente acima de qualquer coisa e acima de qualquer situação. Eu repito, eu não estou falando aqui de oração para você resolver o problema do seu marido que vive embriagado. Eu não estou falando de oração aqui para você resolver porque o seu filho está nas drogas. Não, eu não estou falando dessa oração. Porque dentro da oração tem isso. Eu estou falando do seu momento. Essa mulher, ela passava o dia todo. Ela estava diante de Deus. Ela procurava estar com o Senhor. Ter esse momento. Por exemplo, tem muitos aqui que vieram para a passagem do ano, né? Aí está aqui, anda para lá, anda para cá, vem aqui, quer ver aquela pessoa, quer tirar foto com ela. É uma preocupação com tirar foto. Você veio aqui para rezar, e por que você não está rezando? Fica as caças de encontrar tal pessoa, tá aquele, porque aquele é da televisão, porque eu gosto dele. E aquele que você ama, por que você não está atrás? Aonde está ele? Por que você não vai? Aí, claro, né, tem os momentos ali que o pessoal reza, tem os momentos de oração com todo mundo, aí você vai e reza, quando acaba, aí você já sai correndo atrás de tal. Meu Deus! Não estou dizendo também que você não possa fazer isso. Eu estou apenas dizendo se você reza. Realmente. E você vê que era jejum e oração, né?
aqui está outra prática que é difícil para os cristãos de hoje. Jejuar. Nas aparições de Nossa Senhora em Medjugorje, ela disse assim, vocês fazem tudo, menos jejuar. A igreja já prescreveu. Sexta-feira é dia de jejum. Isso deveria ser tão normal na vida de nós cristãos, de nós católicos. Sexta-feira é dia de jejum, que não haveria nem necessidade de ficar se escondendo, porque tem gente que eu dizendo, você vai comer? Não, é que hoje eu não vou, ficar aquele negócio. Não, entre nós católicos, não deveria nem ter essa pergunta, você vai comer hoje? Não se pergunta, hoje é dia de jejum, sexta-feira. E agora tem o acréscimo também, né? Na quarta-feira também se jejua. Mas não, eu não consigo jejuar. Claro, guloso do jeito que você é. Como é que você vai jejuar? Sorvete está rodando. Os lanches estão aí. Os refrigerantes estão aí. Para os que bebem, as bebidas estão aí. Direto, está vendo? Como é que vai? Agora, quando tem uma situação difícil, aí é o jejum de Daniel, é o jejum não sei de quem, está faltando só o jejum da Margarida, porque está inventando tantos jejuns agora, e o dia de jejum é na sexta-feira. Aí querem pegar um jejum forte para colocar Deus contra a parede e dizer assim, olha, estou fazendo greve de fome, vê se resolve o meu problema, porque se o Senhor não resolver meu problema, eu vou morrer de fome, morra! É melhor morrer. Em vez de usar o jejum como forma de crescimento nas virtudes, o jejuar pela santidade, jejuar até para fazer o bem ao pobre, jejuar para ter mais tempo de oração, jejuar para lembrar da paixão e morte de Jesus, do quanto que ele sofreu. Não, é o jejum para obter alguma coisa. Mas aquilo que é o essencial não se pede, a santidade. Porque você quer ver um pecado maior do que esse? O pecado capital da gula? Porque é um pecado capital, porque é um pecado que conecta com outros pecados, né? Uma pessoa gulosa, ela pode até matar alguém. A pessoa gulosa, ela é capaz de deixar o outro com fome, porque ela só pensa em comer. Porque os sentidos estão desorganizados, e ali no jejum eu posso organizar. Não é a vontade simplesmente que manda em mim, eu mando na vontade. Mas quando a vontade manda em mim, pronto, aí eu não consigo, eu tenho que comer, porque a primeira coisa que diz, estou com dor de cabeça, é assim. Claro, e aqui eu estou falando, né? Vamos colocar as coisas certinhas, acompanhada ali com um diretor espiritual, ou se não pedindo um conselho para um padre, aí vai ver como é que se realmente você está com saúde para fazer um jejum. Porque se está doente não pode. Aí faz um check-up. Olha, doutor, eu estou querendo ficar na sexta-feira, uma vez por semana, só comendo pão e bebendo água. Será que é possível? O médico vai dizer, bem, olha, pelos exames você está chique. Você pode. Se não ficar aquele negócio, eu estou com dor de cabeça. Aí... Ou senão vai fazendo aos poucos, mas é uma prática cristã. Jesus, o próprio Jesus jejuou. Ele foi 40 dias, mas não faça isso não. Então está bem. Essa mulher, levando uma vida de oração e uma vida com Deus, ela se preparou muito bem para ver o Senhor. Aquele que leva uma vida de penitência nesse mundo, como diz na primeira leitura, né, São João, está falando que nós precisamos tomar cuidado com o mundo,
Porque o mundo, esse mundo que está aí, que oferece tantas coisas, ele nos leva a pecar, ele nos leva a nos afastar de Deus. E numa vida de penitência, numa vida de oração, jejuando, e tudo isso nos faz unirmos a Deus, nosso Senhor. E aí o mundo, com seus pecados, não consegue nos atingir. Que Deus, então, nos conceda, nessa 8ª de Natal, hoje, 30 de dezembro de 2019, que nós nos organizemos no nosso horário para rezar. O seu horário, o seu momento de estar com Deus. Esse momento tem que ser sublime e nobre. Nossa, que nobreza! Você todos os dias tem o seu horário. Aquele horário é seu com Deus. Ninguém pode atrapalhar. Que coisa linda! Isso só acontece com quem quer ser santo. E quem ama a Deus. Senão, é aquela coisa bagunçada, né? Vai assim. E às vezes nem tempo tem para rezar. Mas você pode rezar por mim? Você só encontra gente assim. Você reza por mim? Porque parece que tem gente que tem escrito assim, olha, na testa. Se quiseres oração é só falar comigo. Aí vem, você reza por mim? Mas ela mesma não reza. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.